Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Eu começo este vídeo perguntando: você quer colocar em risco a sua fé católica? Você quer submetê-la ao perigo? Você quer perder esta fé? Eu suponho que não. Mas se você quiser realmente perder esta fé católica, você faz o favor de ser um neoconservador, como o Sr. Bernardo Kister, o Sr. Padre Paulo Ricardo e muitos outros. Seja um neoconservador, coloque Deus à prova, tente a Deus e, atenção, faça tudo isso com a máscara de fidelidade ao magistério, uma máscara que não passa de disfarce, porque não representa fidelidade ao magistério, mas representa a atitude mesma que destrói na alma a virtude sobrenatural da fé. Ela vicia a fé, tira a fé católica, porque cria na alma um hábito de selecionar aquilo que eu acho tradicional e desprezar aquilo que eu não acho tradicional. Mas eu digo a você, isto não é ser católico, isto é ser um herege, isto é escolher o que você quer acreditar. E esta doutrina de rebelião é precisamente a doutrina desses homens. E eles mesmos colocam em perigo a fé dos outros quando se apresentam ao mundo como os profetas do Evangelho, mas na verdade anunciam o contra-evangelho, que é você mesmo dizer: eu creio nisso porque eu escolhi isto, eu creio aquilo porque eu escolhi aquilo. E você pode estar dizendo: não, que eu estou exagerando, ou que isto não se passa, mas eu vou provar para você neste vídeo com um exemplo só, que é o bastante, que não é assim. Que eles realmente viciam, destroem si mesmos e agora querem destruir nos outros a fé pura e verdadeira, a fé tradicional, a fé da Igreja Católica. Parece que eu sou severo, mas em assuntos de religião, quando está envolvido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e a sagrada doutrina da Igreja Católica, nós não devemos ficar brincando, não devemos brincar com a palavra de Deus e não devemos tentar a Deus. Então, esta severidade com que lido com eles é porque a responsabilidade deles é grande e a falta deles é ainda maior, porque colocam em risco a salvação de muitas pessoas. Podem ter frutos bons o trabalho deles? Tem sim, mas tem esta cisânia mortífera nesta obra. Eu já denunciei muitos pontos errôneos do Padre Paulo Ricardo e ele surdo, como sempre. Eu já denunciei pontos errôneos, não fazendo menção da pessoa, mas já pontos errôneos dos ensinamentos do Bernardo Kister. Eu o corrigi publicamente, via Facebook, podem ver, podem conferir. E nada, eles só sabem retrucar xingamentos ou desdém. Porque brincam de ser católicos, mas não são de fato. Usam uma batina, mas não representam. Não representam. E eu vou dizer, a religião desses homens, ultimamente, tem sido a religião do decreto contra o comunismo, não a religião católica. Porque no que fundam esta constante, repetitiva afirmação de que a Igreja condena o comunismo? No que eles sustentam isto? Eles sustentam na doutrina tradicional da Igreja, a doutrina de Pio XII, que é a mesma doutrina de Pio XI, que é a mesma doutrina de São Pio X, de Leão XIII, de todos os grandes, verdadeiros, legítimos papas da Igreja Católica? Sim, mas eles escolhem acreditar nisso. Escolhem acreditar nisso. Preste atenção. Porque se eles fossem fiéis, de fato, ao que eles chamam de magistério, que é esta seita modernista instaurada por João 23, eles iriam dizer para você isto que eu vou ler, que é o que João 23 escreveu na Pater in Terris, um documento onde ele cancela o decreto contra o comunismo. Você escutou bem? É isto mesmo. É claro que ele não vai falar isto na sua cara,
mas ele cancela o decreto contra o comunismo na medida que permite agora a colaboração com comunistas. Não crê no que eu estou dizendo? Claro, você jamais vai ouvir falar isso da boca de Padre Paulo Ricardo, de Bernardo Kister e desses que supostamente condenam a teologia da libertação, mas dizem seguir como os seus vigários, né? Os vigários de Cristo, estes homens modernistas, né? Muito, desde muito tempo, suspeitos, irracionalistas e modernistas e tudo mais. Esses homens aí que ensinaram o contrário. E eles, em vez de serem honestos e dizerem assim, vou seguir Pio XII e rejeito o ensinamento desses, que é o ensinamento herético, não. Eles dizem, eu escolho Pio XII, é o meu gosto. E eu não vou dizer para os outros que agora mudou a doutrina do Vaticano II, porque eu não quero comprometer ninguém. Eu não quero comprometer os maus, os ímpios, os hereges, não. E ainda assim quero me passar por católico. Muito bem, vamos lá então o que disse João 23. Ele disse assim, abre aspas, cumpre não identificar falsas ideias filosóficas sobre a natureza, a origem e o fim do universo e do homem com movimentos históricos de finalidade econômica, social, cultural ou política. Embora tais movimentos encontrem nessas ideias filosóficas a sua origem e inspiração. A doutrina, uma vez formulada, é aquilo que é, mas um movimento mergulhado como está em situações históricas em contínuo devir não pode deixar de lhe sofrer o influxo e, portanto, é suscetível de alterações profundas. Um pouco mais adiante ele vai dizer então que agora sim, pode, por conseguinte, acontecer que encontros de ordem prática considerados até agora inúteis para ambos os lados sejam hoje ou possam vir a ser amanhã verdadeiramente frutuosos. Decidir se já chegou tal momento ou não e estabelecer em que modos e graus se hão de conjurar esforços na demanda de objetivos econômicos, sociais, culturais, políticos, que se revelam desejáveis e úteis para o bem comum, são problemas que só pode resolver a virtude da prudência moderadora de todas as virtudes que regem a vida individual e social. No que se refere aos católicos, compete tal decisão, em primeiro lugar, aos que revestem cargos de responsabilidade nos setores específicos da convivência em que tais problemas ocorrem. Sempre, contudo, de acordo com os princípios do direito natural, com a doutrina social da Igreja e as diretrizes da autoridade eclesiástica. Isto é o que disse João 23 na página em Terres. Agora, deixa eu explicar para você, traduzir em português simples, o que isto realmente significa. Ele está querendo dizer assim, ó, uma coisa são as ideologias comunistas e coisas assim. Essas nós condenamos, né? Supostamente. Ele não fala isso diretamente, mas condenamos, certo? Mas outra coisa diferente são os partidos comunistas. Na prática, por causa do vai e vem e as situações, pode ser que seja muito bom você se associar com comunistas e votar neles. Sim, isso mesmo que ele está dizendo aqui. E o Roncalli, que foi quem escreveu isso aqui, que depois recebeu o nome de João 23, Angelo Roncalli, ele mesmo fez o favor aos comunistas nessa matéria, né, como a gente aprende aqui quando diz assim, veja bem, né, o próprio Roncalli se opôs firmemente a que a Igreja da Itália tomasse posição oficial contra a abertura à esquerda, ou seja, esta associação dos partidos, entre aspas, católicos com os comunistas. É isso aí. Então, João 23, que para estes neoconservadores é um santo, João 23 revogou o que disse Pio XII. E cadê a fidelidade ao magistério dessas pessoas? Olha, eu sou um católico tradicional. Eu não reconheço João 23, que ensinou esse tipo de absurdo aqui, como um papa verdadeiro e legítimo. Porque eu prefiro a fé católica. Eu sigo a doutrina de sempre.
a doutrina correta de Pio XII. É óbvio que isso aqui é um absurdo, é óbvio que isso aqui é um desvio, é óbvio que isso aqui não pode ser seguido. Muito bem, eu estou sendo coerente, não o reconheço como o pastor dos fiéis, mas como um lobo. Portanto, vou seguir a fé tradicional e pronto, não tem problema nenhum. Agora, estes homens aqui desprezam o ensinamento de João 23 sobre a matéria. E depois os seus desenvolvimentos com a Gaudium et Spes, por exemplo, que legitimou a teologia da libertação. Eles esquecem que foi Paulo VI que mandou um legado aqui para a América Latina para criar a teologia da libertação? Giacomo Lercaro, o Cardeal Vermelho? Sabiam? É, este mesmo. Cardeal Vermelho veio aqui com o Dom de Câmara e o Dom Sérgio Archeu, Meléndez Archeu, veio e fez o que fez. Eles não contam isso para você, mas é de fato. E a fidelidade deles ao magistério onde é que está nessa hora? Não, eles ficam com Pio XII. Mas ficam com Pio XII porque é a doutrina tradicional da igreja? Não, porque é conveniente. Por que é conveniente? Porque se quisesse a doutrina tradicional da igreja, rejeitavam o que é contra essa doutrina. Rejeitavam a Pater Interis, rejeitavam a Gaudium et Spes e rejeitavam as pessoas que a escreveram. Agora eles não fazem isso, e sabe o que isso cria na sua alma, meu amiguinho? O que eu comecei a falar aqui, sabe o que isso cria na sua alma? Isso cria um espírito herético. Destrói em você a virtude sobrenatural da fé. Você já não pode dizer que creio tudo mais o que crê e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque Deus o revelou. Certo? Você não pode dizer isso? Não pode dizer isso, porque agora eles pegam ali uma verdade do magistério, um pronunciamento do magistério, baita solene como este, pegam esse pronunciamento e ignoram. E eu pergunto a você, bom, vamos ser fiéis a Pio XII então? Vamos. Na Humani Generis, o que nós aprendemos sobre as encíclicas, como a Pater Interis, por exemplo, se João XXIII fosse um verdadeiro Papa, nós aprendemos que nós devemos seguir e acabou. Acabou. É isso que eles fazem? Não, fazem vista grossa. Explicam para as pessoas essa mudança? Não explicam nada. Não querem saber de explicar a mudança. Eles querem, com seu espírito herético, dizer assim, não, isto aqui é o tradicional, ignore aquilo lá porque não vai nos ajudar, certo? Mas isto é o certo, meu amigo? Não. Isto é honesto? Não é honesto. Isto é santo? Não é santo. Este aqui é um exemplo. Veja, no nosso site controversiacatólica.com há muitos pontos que nós denunciamos dos desvios dessa gente, que usa o nome tradicional, usa o nome católico para fazer esse tipo de coisa, para tornar cada um seu papa. Eu, pelo menos, sou honesto e digo, não há papa, meus amigos, porque o homem que está lá é um herege. Eu sou sincero. É a pura verdade? É a pura verdade? Ora, um herege não pode ser papa, nem pode ser católico, certo? Eu estou dizendo a verdade, estou sendo franco. Agora, esse povo aí fica nesse nem ser totalmente tradicional, nem ser totalmente católico. Quem é que aguenta uma coisa dessa? Me digam. Até quando eles vão ficar brincando com as almas? Até quando eles vão ficar brincando consigo mesmos? Até quando esse auto-engano? Até quando? Até quando? Eu quero que isso acabe. Eu quero que isso termine. Isso é uma vergonha. Vocês precisam mudar, pelo amor de Deus, com máxima urgência. Com máxima urgência. Senhor Bernardo Kister, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Preste atenção. Agora você me ouça. Porque você não está dando bola para o que eu estou dizendo para você. Preste atenção. Se você diz assim, que se fosse para você escolher se um concílio ecumênico vale ou não, se uma canonização vale ou não, então por que você não aplica isso ao seu apostolado? Por que você não diz assim, então, essa questão do comunismo, então eu não vou ficar escolhendo a doutrina de Pio XII. Você vai pegar, então, a doutrina mais recente, atualizada, modernizada de João 23, que é a base da doutrina conciliar modernista. Certo? E você vai fechar a sua boquinha, porque os teólogos da libertação, todos eles se baseiam nesta desgraça aqui. Que agora é possível uma colaboração comunista. Está entendendo? Se você quer ser fiel a esta prostituta modernista, que você erroneamente chama de Igreja Católica, muito bem. Mas então se retifique publicamente.
não fique nervoso. Olhe, presta atenção. Eu estou falando com você, mostrando para você as coisas como elas são. Por que você acha que nós perdemos quase tudo sendo católicos tradicionais? Perdemos paróquias, dioceses, posições. Você acha que é porque nós estamos aqui brincando de ser protestantes? Caia na real, meu amigo. Se aprofunde. Caia na real. Nós queremos permanecer católicos enquanto todos ao nosso redor que se dizem tais não são. Mas são eles mesmos protestantes? Essa atitude perante o comunismo é protestante, meu amigo? É modernista? É filomarxista? E é, aliás, absurda. Porque se os princípios são maus, a aplicação dos princípios será má. Simples. Agora, quem ensina esse tipo de besteirol filomarxista, obviamente não é um católico. Nem o verdadeiro Papa fez isso. E eu coloquei no nosso site controversiacatólica.com, repito, muitas informações sobre os desvios de todos os assim chamados papas conciliares. Ultimamente tenho colocado muita coisa sobre o histórico do João 23. Está tudo ali documentado. Nunca foi um homem católico. Desde que começou a se meter com aquele Radini Tedeschi, se encheu de ideias modernistas e socialistas. João 23 foi um socialista. Preste atenção. Ele foi. Vários atos da sua vida, cheios de comunismo. Vários. Tudo registrado. Então, meu amigo, vamos ser claros, vamos ser simples. Tá? Você quer seguir isto aí? Um homem herege como o João 23 e tê-lo como santo ainda e venerá-lo publicamente? Você está louco? Você tem essa opção se você é católico? Venerar ou não venerar? Não, você não tem essa opção. Se é a Igreja Católica. Agora eu te garanto, Igreja Católica edificada sobre a heresia não existe. Isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não existe Igreja Católica fundada na heresia. Fundada numa desgraça dessa patintés aqui. Isso não existe. Isso não é Igreja Católica, meu amigo. Caia na real. Caiam todos vocês, neoconservadores, na real. Vocês estão colocando a fé de vocês em perigo, tentando o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão perder esta fé ainda. Se ainda lhes resta alguma coisa. Vocês estão brincando com Deus. Vocês estão deixando que a covardia, que o interesse, que o respeito humano, que uma falsa fidelidade a uma falsa igreja destrua a fé de vocês. Estou aqui para avisar isto. Não diga que eu não avisei. Então, senhor Bernardo Kister, ou o senhor pega, seja sincero e faça isto que eu disse. Se retifique, diga, não, agora, por que não fazer associação comunista se é para um benefício, um bem comum e tudo mais? E já que os bispos estão todos a favor, o que sou eu? Diretrizes da autoridade eclesiástica? Entendeu, Bernardo Kister? Diretrizes da autoridade eclesiástica? Ah, não de você, da autoridade eclesiástica. Bispos. Agora, se você acha como eu acho, como é a verdade, que são realmente comunistas, que são realmente hereges, essas pessoas, inclusive o padroeiro deles, João 23, então você não tem que segui-los. E é uma humilhação e uma vergonha para você mesmo, que faz esse apostolado, e nisso é bom, contra o comunismo, se associar com essa gente. E você mesmo está em si mesmo descumprindo o que você prega para os outros. Note a gravidade do assunto, certo? Note a gravidade do assunto. Não brinque com Deus. Eu repito e eu insisto. Agora é o momento de uma virada aqui. Vamos ser católicos? Vamos ser católicos. Ou então, não vamos mais ficar usando o nome da Igreja Católica. Não vamos mais ficar usando o nome dos santos. Não vamos mais ficar usando o nome da tradição para fazer esse tipo de vergonheira. Para ficar legitimando poderes ilegítimos, tirânicos, que trabalham apenas para a destruição da fé católica. Na medida que você combate estes bispos hereges, entre aspas, porque este ente não existe, certo? Bispo herege, né? Então, na medida que você faz isso,
você contradiz uma doutrina da igreja que diz que hereges não podem ser bispos. Primeiro ponto. Certo? E segundo ponto, você está ensinando a rebelião e a destruição da simplicidade da fé que as pessoas têm que ter nas autoridades legítimas. É isso que você está fazendo. Você, no juízo do nosso Senhor Jesus Cristo, se não se arrepender, escute o que eu estou dizendo. Essa é a doutrina católica. Se não se arrepender, você vai ter que prestar contas por causa disso. Você está tirando a fé das pessoas. Muito bem. Então esse foi um vídeo. Me desculpem fazer mais um vídeo longo. Não era a minha intenção. Queria fazer um vídeo breve. Mas o assunto requer, a gravidade do assunto também requer insistência e veemência. Fique claro, portanto. Neoconservadores de todos os lugares deste mundo, sejam realistas, sejam coerentes, decidam-se. Ou professar a fé católica, ou rejeitá-la. Ou ser católico de verdade e rejeitar aqueles que a detestam e ensinam falsas doutrinas, ou então associar-se com essas pessoas e seguir essas falsas doutrinas. Faça isso. Assim você estará sendo ou quente ou frio. Agora, do contrário, você vai continuar sendo morno e Deus vai vomitar você com toda a justiça no dia do juízo universal. Ou mesmo antes. Olhe lá. Nesses nossos tempos, estão se multiplicando muitos sinais que deixam muito claro, sobretudo com Bergoglio, o caráter e a gravidade da apostasia do nosso tempo. E você está imparado, colaborando com o anticristo. Deus tem muita misericórdia de nós, nos leva ao conhecimento da verdade. Mas Deus é justo. Se você negligencia isto, seus deveres para com Deus, Ele vai castigá-lo, porque Ele é Pai e ama. Se você se obstinar mais e mais, Deus vai abandoná-lo. E aí somente teremos choro e ranger de dentes, com Satanás no inferno. Muito bem. Então, assim termina o nosso vídeo. Espero que tenha ficado claro o nosso argumento. O nosso ponto, todo se concentra que essas pessoas não são realmente fiéis ao magistério. Eles dizem ser magistério. Tá? E nem fiéis ao magistério tradicional da igreja, que repele o que essas pseudo-autoridades que eles dizem seguir seguem. E as coisas que eles ensinam. Certo? Então é isto. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Neoconservadores, pelo amor de Deus, acordem e saiam deste grandioso e obscuro armário. Despertem. Sejam católicos. Rompam com o novo ordo. Rompam com a falsa seita, com a seita modernista do Vaticano II. Assim seja.